Num vídeo anterior, em que a gente falava sobre pressões absolutas e efetivas, a gente mencionou que há um valor limite para essa altura que depende da pressão atmosférica. Aí um aluno fez uma boa intervenção. Ele disse: "Ô, professor, tem um parâmetro importante que o senhor não mencionou, a pressão de vapor da água." Ele tinha razão. A gente disse que falaríamos a esse respeito no outro vídeo. Aqui está ele. Eis aí a água em seu estado líquido. Suas partículas estão em constante movimento, bem diferente do que acontece nos sólidos, em que suas partículas só podem oscilar em torno de posições fixas. Na água e nos demais líquidos, as partículas estão livres para se mover à vontade. Então, eles devem ser guardados em recipientes, senão eles escoam e vão embora. Mas o volume se mantém praticamente constante. Isto já não acontece com o vapor d'água ou com os gases. Eles ocuparão todo o volume que estiver disponível. Se não houver uma rolha em cima, eles vão embora. Só para fixar as ideias. Isto é um sólido. Suas partículas só podem oscilar em torno de posições fixas, porque as forças intermoleculares que atuam entre elas são muito fortes. Quando essas forças não são tão grandes, as partículas podem se movimentar entre si. Então nós temos um fluido. Se essas forças ainda forem suficientes para não deixarem as partículas irem muito longe, mantendo constante o volume, então temos um líquido. As partículas mudam de posição o tempo todo e sua forma será a imposta pelo recipiente. Se essas forças não forem mais suficientes para manter constante o volume, então temos um gás ou vapor. Ele terá, é claro, formas e volumes variáveis. Todo o volume do recipiente será ocupado. Aí estão eles, sólido, líquido e vapor, ou gás, conforme vimos. Agora vamos considerar esse volume d'água no interior de um recipiente. Quando nós o esquentamos, são formadas bolhas de vapor. Por que isso acontece? Para explicar, vamos recorrer à teoria cinética molecular. Conforme vimos, de acordo com ela, a água é formada de partículas que estão em constante movimento de um lugar para outro, animadas de energia cinética. Quanto maior a energia, maior será a velocidade das partículas. A gente pode dizer que a temperatura é uma forma de medir a energia. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das partículas. Haverá situações em que uma partícula será capaz de vencer as forças de atração intermolecular e escapar do estado líquido para o de vapor. Na verdade, isso acontecerá com muitas partículas. Em muitos casos, elas escaparão para a atmosfera. Aí o nível d'água vai baixando, baixando, até secar o recipiente. Tem um jeito de parar com isso. É só tampar. Certa quantidade de vapor será formada, mas com o passar do tempo, o número de partículas que passa de líquido para vapor será o mesmo número de partículas que passa de vapor para líquido. A gente diz que há um equilíbrio dinâmico quando isso acontece. Os volumes de líquido e vapor não mudam. As partículas de vapor vão ficar trombando com as paredes do recipiente, tampa e superfície líquida. Essas trombadas exercem o que chamamos de pressão de vapor. É claro, quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de vapor. Quando a pressão de vapor fica igual à pressão existente sobre o líquido, ele ferve. É por isso que a gente deve evitar que isso aconteça na sucção das bombas. Existem duas maneiras para fazer com que essa situação ocorra. A primeira é esquentando a água. Sua pressão de vapor vai aumentar. Quando ela atingir uma atmosfera, a água vai ferver. A outra maneira é reduzir a pressão acima do nível d'água. Quando a pressão atingir a pressão de vapor da água na temperatura em que ela se encontra, a água vai ferver. Esta é a situação que devemos evitar em nossos bombeamentos. Agora podemos voltar à questão inicial deste vídeo. Se quisermos bombear água em seu estado líquido, H deve ser tal que a pressão no interior da bomba seja no mínimo igual à pressão de vapor da água. Então vamos escrever isto. H deve ser tal que a pressão atmosférica absoluta menos γH é menor ou igual à pressão de vapor da água. Lá vem ele de novo. Professor,
estamos nos esquecendo de algo. Vai haver atrito no tubo de sucção. Vai haver redução de pressão por causa disso. Ele tem razão de novo. Vão ocorrer perdas de carga na sucção que a gente vai ter que considerar. A gente vai ver como calcular essas perdas de carga, só que noutro vídeo. Por hoje tá bom, você não acha? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para ficar sabendo de nossas novas publicações.